Primeiramente, boa noite. Vamos apresentar o nosso projeto, que é o AGV. AGV é uma sigla inglesa Auto Guided Vehicle, que significa um veículo autoguiado. Ele é basicamente um robô rebocador para transporte de cargas e execução de tarefas perigosas e não ergonômicas ao ser humano. O objetivo deste projeto é melhorar a ergonomia, melhorar a produtividade, ter uma maior segurança nas atividades, tudo isso relacionado a um baixo custo. Nós buscamos um problema real e encontramos na empresa Brose um problema ideal para que pudéssemos colocar a nossa ideia e o nosso projeto. A empresa Brose hoje tem um layout no qual puxa-se um pallet de aproximadamente 400 kg por um trajeto de 80 metros dentro da empresa. Como você pode ver aqui, está o layout da empresa Brose. Aqui temos as linhas de produção e todo o trajeto que o operador hoje faz carregando uma carga de 400 kg. Essa é a situação atual da empresa e buscamos, através deste produto, colocar um rebocador móvel para que essa atividade não seja mais feita por um ser humano. Planejamento de mercado do produto, conceituação, novas tecnologias, fábricas automatizadas, fluxos de material, estratégia de produção, transporte automático de cargas. Breve histórico, início da implementação na década de 70, melhor aceitação e diversificação de aplicações nas indústrias a partir da década de 80. Gráfico evolutivo da utilização de AGVs na indústria. Gráfico evolutivo de quantidades de AGV dentro da General Motors. Exemplos de indústria que utilizam AGV. Toyota, Mercedes, Honda, Volkswagen, GM, entre outras. Falando um pouco sobre o dimensionamento e a parte de cálculos do nosso protótipo, a força necessária para a movimentação da AGV foram consideradas duas principais forças. A força necessária segundo o princípio fundamental da dinâmica e a força de resistência ao rolamento. Então, no somatório dessas duas forças, a gente tem a força total de 237 newtons e transformando isso de acordo com a relação de torque, força e raio, um torque necessário de 22,2 Nm. De acordo então com essas duas premissas, com essa premissa de torque, nós encontramos no mercado um motor da Bosch em um conjunto com os redutores, onde nós teremos um torque de 48 Nm com uma força de 505 N. De acordo também com as reduções e o RPM do motor, a velocidade linear do nosso AGV será de 0,65 metros por segundo. Após dimensionarmos os motores necessários para a tração da carga de 400 kg, dimensionamos o banco de baterias, onde chegamos a uma conclusão que as baterias de carro comum de 12 volts poderiam ser usadas. Através da fórmula da potência, somamos todas as potências e chegamos à conclusão de que o nosso carrinho na Brose, ele terá aproximadamente uma autonomia de 28 dias, trabalhando 8 horas por dia. Bem, aqui vamos começar a falar da determinação da geometria da estrutura. Foi levado em consideração os motores, o painel elétrico e o banco de baterias. Aqui podemos observar o momento natural que o painel provoca na estrutura, bem como uma força equivalente que o banco de baterias também provoca na estrutura. Esta é a força que tende a ser executada quando o carrinho entra em movimentação arrastando a carga. Aqui podemos ver as principais deformações do veículo, o tubo que foi utilizado, bem como o coeficiente de segurança que utilizamos para calcular todas as tensões, sendo que todas as forças não podem exercer uma tensão máxima de 50 MPa. Falando um pouco da tipo de união que foi requisitada para soldar, juntar a estrutura, foi feito um processo de soldagem. Calculamos a tensão por meio da torção na solda, utilizando tensão primária e tensão secundária. E os limites a ser considerados nesse processo tem que ser o limite do material, e não o limite do material de adição, o limite do tubo, pois é um limite menor do que o limite do material de adição. Para obtermos o ponto crítico do índice de tração, calculamos o momento fletor, o momento em cada ponto e definimos as linhas de estados.
E através da análise dos pontos e o questionamento de Van Mies, definimos que o nosso eixo terá uma vida infinita. Projeto do engate. Foi determinado o diâmetro mínimo do pino através do cálculo de tensão de cisalhamento e da teoria de tensão de cisalhamento de falha. A partir disso foi encontrado a dimensão ideal. Os principais componentes do sistema de controle são motor de tração, motor de direção, CLP e a placa PWM. O CLP é um componente de fácil manuseio e pouca manutenção. Nós utilizamos a programação em ladder para estar fazendo o comando do CLP, e ele é responsável por toda a lógica do AGV. O sistema de direção é constituído por 4 sensores indutivos na parte frontal do veículo e são responsáveis por fazer o controle de direção, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário quando necessário. O sistema de tração é um sistema em malha fechada, também controlado pelo CLP, que envia um sinal ao contator para fazer o acionamento da carga. Também é constituído por uma placa PWM, no qual vai fazer o controle de velocidade, modulando a largura do pulso, ou seja, variando a tensão média aplicada. Segurança. Temos 6 principais itens de segurança, que são a torre de luz indicadora, botão de emergência, alarme sonoro, sensores ópticos para detectar a presença de objetos e pessoas, na qual pode ser ajustado conforme necessário, chaves limitadoras de direção para evitar acidentes por descontrole do veículo, e a cor do AGV, que foi baseada na NR23, onde a cor de veículos industriais deve ser a cor amarela. Bom, aqui está o estado atual do nosso protótipo. Como podemos ver, aqui nós temos o CLP, que é o nosso cérebro, vai controlar todas as atividades, o painel elétrico e seus componentes. Temos o motor aqui de direção e o motor e o redutor de tração. Aqui temos os sensores indutivos que vão ler a faixa que estará presa ao chão, os sensores fotoelétricos que farão a parte da segurança e atrás o banco de baterias. Bom, para concluirmos, nós chegamos a uma conclusão de que o nosso projeto é ergonomicamente correto e também vai melhorar em muito a produtividade. Tudo isso conseguimos aliar com um baixo custo, que era o nosso objetivo principal. Muito obrigado.